como Só já... só um pouquinho. Deixa ela... Já colocou para gravar? Isso, pode iniciar. Já cumprimentar agora de primeira mão a professora Úrsula, que me acompanhou durante o curso, doutor Absolon, que está presidindo minha banca, doutor André, que aceitou o convite de ser minha orientadora, e o tema do trabalho já tem sido bastante discutido, eu já vi que muitos alunos têm debatido esse tema, Lei Maria da Penha e Justiça Restaurativa, tem sido bastante debatido ultimamente. Mas, deixa eu ver aqui, eu acho que agora aqui, passar por aqui. O foco, então, do trabalho, né, é justiça restaurativa aplicada nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mais adiante, eu vou debater um pouquinho mais sobre as consequências em grau leve, né? Não seria aquela questão mais da agressão física, onde existe aquela agressividade ao ponto de espancar a mulher, bater na mulher, de tentar contra a vida da mulher, mas sim aquelas que envolvem todo o seio familiar. Aqui eu trago uma figura que existe uma discussão atrás, onde existe uma criança na frente ali sofrendo também com essas agressões que muitas das vezes passa despercebida ao olhar do judiciário. Então, ao longo do início do curso, tínhamos aí iniciado e veio já a pandemia. Né? Iniciou a pandemia e, por incrível que pareça, durante o curso, observamos que aumentou-se o número de violência doméstica, aumentou-se a criminalidade envolvendo casos de violência contra a mulher. Né? Mas o porquê que aumentou os casos de violência doméstica, sendo que existia uma família? Por que se aumentou o caso de violência doméstica, onde a mulher está dentro do seu ambiente familiar, ou seja, onde ela deveria estar resguardada, onde ela deveria estar protegida? Né? Então, ao longo do trabalho também vamos perceber esse aumento, os motivos que levaram a essa violência. Para que chegarmos até lá, vamos passar por uma evolução da mulher na sociedade brasileira e também no mundo. Eu trago aqui a evolução da sociedade brasileira, mas porque existe uma evolução como um todo, existe uma evolução no mundo, desde os primórdios, onde a mulher era tratada como dona do lar, onde a mulher era tratada como a cuidadora de criança, né? E também a mulher que gerava filhos. Muitas das vezes, os filhos eram gerados para que simplesmente houvesse uma mão de obra masculina ou até mesmo mão de obra feminina para os anseios da família naquela época primitiva. Até chegar, então, a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista para as mulheres em âmbito nacional. Essa conquista, ela foi muito grande, né? Mas ainda assim percebemos que houve um aumento de crimes, um aumento de agressões, um aumento de pessoas às quais não respeitam os direitos das mulheres em seu ambiente familiar. Então, o papel da justiça restaurativa. Então, o que seria essa justiça restaurativa? Seria simplesmente retornar, aplicar uma pena mais branda? Né? Seria esse o objetivo da justiça restaurativa? Então, aqui no estado de Rondônia e também em alguns outros estados, mas aqui a gente traz o projeto Abraço, que também para o nosso estado foi uma grande conquista em relação à aplicabilidade da justiça restaurativa, que vamos também estar trabalhando. Aqui, o conceito, né, de Rodrigo Cunha, lá no início, né, Rodrigo Cunha resume a evolução da família ao mencionar 3 fases: o estado de selvagem, barbárie e civilização. A selvagem, onde um homem não tinha o conceito de família. Existia um grupo de pessoas onde o homem era o provedor do lar e ele em si tinha que buscar o sustento. As mulheres, por sua vez,
por uma atividade biológica, cuidava da família, dos filhos, da alimentação, preparo. E com o passar do tempo veio uma evolução, tanto na cultura, quanto também na mão de obra. Ou seja, as mulheres agora passam a fazer artesanato e também outras atividades que seriam aproveitadas para toda a família. Já chegando à civilização, a mulher ela tende a ocupar um novo espaço, né? Já o trabalho, já começa a ter uma atividade fora do seu ambiente familiar, só que mesmo diante da civilização, continuam-se as agressões ainda no ambiente familiar. Eu trago aqui já, evoluindo devido ao tempo, um salto muito grande para a gente chegar no que de fato está existindo nesse espaço feminino. As mulheres começam a alcançar outro patamar. Ela começa a atingir outro patamar diante da família. Ou seja, direito à educação, direito ao ensino superior e direitos iguais entre homens e mulheres. Mas, por todavia, esses direitos ainda não estão sendo respeitados até os dias atuais. Mais um salto importante para chegar ao histórico da Lei Maria da Penha e muito importante aqui para o meu trabalho. Por quê? Aqui eu trago um contexto que traz como que essa lei surgiu. Então, Maria da Penha era uma biofarmacêutica que queria ver seu agressor condenado, tornando-se assim um símbolo contra a violência doméstica. Aqui eu trago, senhores e senhoras, ela era uma mulher com formação acadêmica, uma mulher que era respeitada diante de uma sociedade. E seu marido, agressor, um professor universitário. E mesmo assim, com conhecimento, tentou matá-la por 2 vezes. Uma, a qual ela ficou paraplégica, e a outra ele tentou matar eletrocutada. Vejamos agora que eu destaquei que existia 3 filhas nesse ambiente. 3 filhas nesse ambiente. Uma de 6, entre 6 e 12 anos de idade. Olha a responsabilidade que essa mulher tinha em manter o convívio familiar. Por sua vez, o direito dela, quando estava sendo agredida, não foi assistida. Ela não foi assistida. 8 anos depois, Marco foi condenado. E ainda assim conseguiu protelar o cumprimento da pena. Só foi preso em 28 de outubro de 2002 e cumpriu 2 anos. Ou seja, trouxe toda uma evolução no cerco da família, toda uma evolução, e agora uma mulher é extremamente agredida ao ponto de quase perder a vida, e o seu agressor não teve uma decisão ao qual tivesse uma resposta ao tempo, à época. Por que eu trago aqui o conceito das 2 filhas? Porque ela poderia ter sido socorrida pela justiça restaurativa e mais. O principal caso está aqui, que existiu antes disso tudo uma agressão chamada agressão psicológica, uma agressão contra a mulher, onde toda forma de violência dentro do ambiente familiar. Ou seja, você é burra, tenho vergonha de você, traste, cala a boca, você não serve para nada. E ao longo da pesquisa, eu percebi que muitas mulheres, elas começam a ser agredidas, não diretamente com tapa, mas sim com palavras. E essas palavras, muitas das vezes, não conseguem ser levadas ao fórum. Não tem um amparo de socorro. Não se existe um amparo de socorro. Então, como aplicar a justiça restaurativa em um lugar onde não se tem relatos, onde não se tem denúncia? Porque quando se há denúncia, já houve agressão física. Muitas das vezes já houve a exposição feminina. E mais, o artigo 5º da lei, né, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral. O que eu quero dizer? Esse dano moral, psicológico, ele é observado muitas das vezes
lá no ambiente de trabalho. Ele é observado muitas das vezes lá no convívio familiar, onde a mulher passa a se retrair. Mas ela não tem coragem de ir a denunciar o esposo. Ela não tem coragem de fazer as denúncias. Por quê? Ela sabe que se ela for denunciar o marido, muitas das vezes vai ser aplicada uma sanção penal. E essa sanção penal traz, muitas das vezes, o prejuízo que ela não quer. Ela quer que ele seja responsabilizado. Mas muitas das vezes ela não quer o prejuízo penal. E aí entra o papel da justiça restaurativa. Porque essa divisão entre a penalidade penal e a restauração do homem no seio familiar, ele é muito importante. E eu trago aqui as metodologias aplicadas, tanto no Judiciário do Estado de Rondônia, como outros tribunais, as metodologias prática e restaurativa foram abraçadas pelo Ministério Público, tribunais regionais, estaduais, classes, Corpo de Bombeiro Militar, policiais militares, entre outras instituições. Vou dizer aqui, existe toda uma sociedade ao redor que pode tratar a justiça restaurativa de forma mais eficaz. Não só aguardar que essas agressões psicológicas cheguem aos tribunais. Porque quando elas chegam nos tribunais, elas chegam de forma violenta. Morte, agressões físicas, tapas, arma de fogo. A justiça restaurativa constitui-se, então, um conjunto do ordenamento existente de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e os serviços motivadores de conflitos e violência, por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado. Então, a gente tem um projeto Abraço, onde existe já a aplicação do acompanhamento psicológico, a aplicação de palestras. Só que essas medidas são voltadas ao homem. São simplesmente voltadas à punição. Mas, se é voltada ao homem, e aquela criança que ficou para trás? E a mulher? Será que a punição que hoje ele tem está sendo eficaz para a família? Porque muitas das vezes existe o retorno do casal. Existe uma denúncia e, ao mesmo tempo, existe também onde a mulher vai atrás para que se retire essa denúncia. Por quê? Ela foi agredida psicologicamente, ela foi agredida fisicamente, mas o resultado final não era aquele que ela queria. O resultado final que ela queria era restaurar o ambiente familiar, era restaurar a família. E aí sim entra o papel conjunto de todos esses órgãos ao qual foi citado. As instituições às quais foram citadas. O ordenamento sistêmico do acompanhamento psicológico familiar, dos métodos que devem ser utilizados, tanto psicológicos como técnicas apropriadas ao caso. E aí sim, teríamos, então, uma justiça ao qual não ficaria estritamente ligada à punição, onde o agressor é punido. Porque muitas das vezes essa punição faz com que a mulher não recorra outra vez, porque ela voltou com o marido e agora ela não tem mais coragem de voltar. Porque se ela voltar e ele for punido novamente, ela terá um prejuízo dentro do ambiente, dentro da família. Ela vai ter um prejuízo porque ela acredita que ele poderá ser novamente preso e ela pode passar necessidades básicas. E essas necessidades básicas, ela pode ser tanto na proteção da família, quanto financeira. Porque a assistência jurídica não alcançou a finalidade da restauração, embora seja aplicada a sanção de punição quanto
ao projeto Abraço. E aqui nós temos, não sei se travou, mas eu cliquei aqui. Para mim está aparecendo ainda a figura 9, Anderson. Slide 9. Tá. Mudou? Já, Quantos agora minutos eu sim. tenho, só para eu não me perder também no horário? Mudou. Quantos Tem minutos 5 eu tenho? minutos. Tá. Então, aqui eu trago uma foto, né, do momento, né, do projeto Semeadura e Abraço, ao qual exibe filme para conscientização de agressores. Vejamos que a maioria do tratamento, a maioria do trabalho, se restringe aqui, em palestras. Mas ficou faltando a criança, a esposa, a família, e aqui temos aqui uma criança abandonada. Por quê? A justiça deve alcançar também aquele que está fragilizado. Que não é só a mulher. Pode ser o filho, a esposa, a mãe. Porque, novamente, trago aqui a ideia que a aplicação da justiça restaurativa em caso de violência doméstica grau leve, é aquela onde o homem começa a expor a mulher em seu ambiente familiar frente aos filhos, frente à família, frente aos amigos. E aqui trago que ela possa recorrer ao judiciário para alcançar um acompanhamento psicológico, um acompanhamento familiar do casal, um acompanhamento psicológico para os filhos. Mas, então, como que eu cheguei a essa ideia? Eu trabalho numa corregedoria do Corpo de Bombeiro. E, muitas das vezes, a mulher chegava lá para tentar buscar uma solução. Porém, ela tinha medo de denunciar o marido. Ela tinha medo de denunciar o marido. Mas ela queria uma resposta. E quando a gente começou a observar que poderia ser aplicado o acompanhamento psicológico, o acompanhamento do casal, o acompanhamento da família, por uma assistência psicológica imposto pela unidade, pela OBM, pela Organização Militar, percebemos que aquela reincidência ela não existiu mais. Ao ponto de não chegar ainda ao judiciário. E aqueles casos que foram para o judiciário, sim, além de terem a represária penal, tiveram também a represária militar. Só que, nos casos aos quais envolveram violência em grau leve, que não houve agressão física, e que essa não tinha força para ir à Polícia Civil, à Polícia Militar, elas se recorreram ao ambiente institucional, ao qual procuraram suporte para que a família tivesse um apoio, para que a família tivesse uma reestruturação. Então, qual a importância da Lei Maria da Penha? Ela foi um avanço muito, muito gigante, muito grandioso, porque ela trouxe uma forma de punir que anteriormente não tinha. Então, hoje, com a Lei 11.340, trouxe a possibilidade de aplicação de uma sanção quanto à violência psicológica, a violência física, a violência com dano moral e material. A grande relevância para a justiça restaurativa é que ela pode ser aplicada com diversos métodos. Diversos métodos podem ser aplicados na justiça restaurativa. O acompanhamento psicológico, o acompanhamento familiar, o acompanhamento de saúde e uma assistência financeira.
Porque muitas das vezes a mulher está presa ao assistencialismo do próprio agressor. Do próprio agressor. E a importância do Projeto Abraço é essa, ao qual impõe ao agressor um acompanhamento obrigatório. Um acompanhamento obrigatório a palestras e cursos que ele possa tratar melhor a sua esposa, as suas filhas e seus entes mais próximos do sexo feminino. Eu não sei se eu tenho mais algum tempo. Ok, já encerrou. Tá bom. Agradeço. Espero que tenha sido um pouco mais claro. Tá ok, então. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a professora Úrsula Gonçalves e também o professor Absolon Silva, que está participando na banca de hoje, do Anderson Serrati. E agora a gente vai passar para as considerações, né, dos membros da banca. Professora Úrsula, é um tema importante, eu acho que quando a gente escuta mais uma vez um aluno e homem falando de um tema tão relevante como a violência doméstica, familiar e também da justiça restaurativa, já ganha um pontinho aí, quando a gente vê um tema tão importante aí, como o tema do Anderson. Eu conversei com o Anderson agora há pouco, ainda falta fazer alguns ajustes, né, que todo trabalho requer a versão final, alguns ajustes de ordem metodológica, algumas sugestões, mas eu gostaria que a professora Úrsula fique à vontade nas suas considerações e depois o professor Absolo. Obrigada, professora. Eu que agradeço o convite, professora Andréia, Anderson. Esse é um tema que eu estudo, que eu estudei, e que sempre é importante a gente debater um pouco mais e observar. Pesquisar, estudar mesmo, também o objeto de pesquisa é a justiça restaurativa. Então, Anderson, você trouxe para mim uma coisa que são dois temas que eu estudo, que eu pesquiso, que eu tenho assim, um grande carinho. Então, eu agradeço por você ter a coragem, como homem, de debater um tema desse, porque não é fácil. Não é fácil. E por que não é fácil? Porque algumas questões culturais estão tão intrínsecas em nós, eu estou falando em nós porque eu me reconheço como educada numa cultura machista. E muitas vezes eu tive que corrigir a minha fala, a minha percepção, porque eu acho natural determinadas falas, e depois, quando eu vejo, é que me conscientizo, pera lá, parece que não é tão natural assim. Então, assim, Anderson, tudo que eu falar aqui é só para você refletir e algumas questões, assim. A primeira questão que eu gostaria de formular com você é o seguinte: quando a gente tem um trabalho de pesquisa, é eu saber qual o problema que você quer pesquisar. Então, eu gostaria que você me desse esse norte. Qual é o problema que você está pesquisando? Porque você falou assim, olha, eu estou vendo a violência mais leve, que pelo que eu entendi era a violência psicológica que você está se referindo, né? E aí você, pelo que eu compreendi, olhou dentro do judiciário para buscar saber o que está sendo feito com todos os membros da família, dentro desse contexto de violência leve, e olhar as possibilidades. O que pode ver? E dentro dessas possibilidades, o que eu achei que você achou mais adequado ali é uma justiça restaurativa que propiciasse nesse diálogo, essa reestruturação de relacionamentos, uma linha muito interessante. Eu não sei se eu consegui compreender isso e se ficou assim bem claro para ti, porque quando você olha esse problema, você tem que dar uma resposta para ele na conclusão. Você faz toda uma digressão, tá? Isso tudo é minha opinião, tá, professora Andréia? E aí fique muito à vontade de debater depois com ele. Mas aí você faz um olhar, e você me trouxe uma informação muito rica de que
O bombeiro militar, o corpo de bombeiros, observa quando há esses relatos dentro da corporação e está atuando institucionalmente. Isso é um primor, é de uma habilidade muito grande. E eu fico muito feliz em saber que estão trabalhando nesta questão muito sensível. Casa, você falou muito, a casa é um ambiente de acolhimento e de proteção a todos os membros. Mas é o espaço, talvez, em que há mais agressões em determinado nível, e aí você pontua a violência doméstica contra a mulher e pontua também contra as crianças, principalmente do sexo feminino, porque acaba sendo dentro do contexto do exaurimento, da exaustão, porque você volta para casa, às vezes exaurido, frustrado, e às vezes é um ambiente em que ali acontecem determinadas relações de poder que não existe no social. Só para você ter uma noção, Anderson, a violência doméstica na Europa é tratado como violência grave, equiparada ao homicídio. E não estou falando que seja uma ameaça de morte, eu estou falando que a violência doméstica em si, o relacionamento é abusivo. Se o relacionamento é abusivo e ele faz parte de uma questão cultural, como é que eu trago esse homem, essa mulher, para conversarem num relacionamento abusivo, se eu não sei o grau de horizontalidade na relação? O que eu vou chamar de grau de horizontalidade? Para nós conversarmos, dialogarmos, nós temos que estar em igual patamar. Eu não posso vir de cima para baixo, isso não é diálogo. Isso é hierarquia. Num relacionamento de casal, não existe hierarquia. As duas pessoas têm que estar no mesmo patamar de reconhecimento, de compaixão consigo mesmo, de autoconhecimento. Porque senão é muito fácil nós entrarmos no que a gente chama de ciclo da violência. O ciclo da violência, ele começa com o enamoramento. A gente se namora, aí começam as pequenas agressões, que é a segunda fase. Aí vem uma fase de recrudescimento das agressões, aí explode a violência maior. Mas a questão é que depois que explode a maior violência, o casal novamente entra, eles se reconciliam e entram novamente no ciclo de enamoramento, é a lua de mel do casal. O problema é que toda vez que eu passo nesse ciclo de violência, eu aumento um grau nessa violência. Eu nem estou falando dos ciclos patológicos, porque nós temos relacionamentos que são patológicos, efetivamente, que a mulher tem que sumir da face da terra, porque senão vai ser morta. Eu não estou nem falando isso, eu só estou falando naquele relacionamento abusivo em que há uma mulher e um homem que não conseguem se tratar e se relacionar de forma igual. E você, como tem muita experiência nessa área, você pode saber que nem todos os relacionamentos são patológicos, mas o ciclo de violência foi relatado na doutrina e ele mostra bem que a gente tem que ter muita sensibilidade para tratar desses casos, para que a gente não ali na quarta fase, entre a violência e a reconciliação, a gente entender que, para não propiciar que essa mulher venha como a boazinha, ai, ele me ama, ele gosta de mim, eu vou perdoá-lo e tudo vai ser lindo
e bonito para sempre. Então, assim, por isso que quando a gente fala em justiça restaurativa para violência doméstica, na Europa eles tratam, então, como crime grave, e como crime grave nós não colocamos um em frente do outro na justiça restaurativa, em todas as metodologias. O que que eles fazem? Eles trabalham primeiro a mulher com grupos de mulheres, trabalham o homem com grupos de homens, e depois essa mulher se encontra com um outro homem, que não é aquele da agressão, para conseguirem compreender o seu próprio relacionamento, o seu próprio meio de pensar e de se relacionar e de se apaixonar por determinado perfil, por determinada pessoa. Porque o relacionamento abusivo precisa de duas pessoas. E para ele não se reiterar, além da questão cultural que tem que ser bem patente, e para restaurar relacionamento, a justiça restaurativa ela não busca o perdão. Não busca o perdão. Nem a reconciliação do casal. Ela busca a restauração de relacionamentos, se for possível. Se não for possível, é a autorresponsabilização. E nessa autorresponsabilização, a pessoa toma conhecimento, todos aqueles que participam do ciclo, tomar conhecimento do que é responsabilidade sua para que aquilo aconteça. E aí eu estou falando tanto do homem quanto da mulher. Então, assim, é uma questão muito... O Projeto Abraço, ele foi criado antes mesmo da gente falar em justiça restaurativa. Ele é bem anterior, porque não existia na rede de proteção à mulher, não existia quem trabalhasse com os homens. E como a Lei Maria da Penha já estabelecia a possibilidade de inclusão de outras medidas, o doutor Álvaro, depois eu, fomos as pessoas que fomentamos a inclusão, a implantação do Projeto Abraço, para que esse homem pudesse ter algum espaço de fala e de reflexão. Até hoje, no poder público, não tem outro espaço para o ofensor que não seja dentro da justiça. E eu concordo com você que todas as instituições têm que se sentir responsáveis em atuar dentro dessas violências. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você falou da iniciativa do Corpo de Bombeiros, de atendimento individualizado, né? E eu eu tenho conhecimento de algumas questões, até dentro do Corpo de Bombeiros, de violência doméstica, em que as pessoas estão fazendo um trabalho de autoconhecimento, primeiro, muito forte, para perceber por que se mantém naquela relação. E não é fácil sair. Você citou a questão da Maria da Penha em si, né? Essa condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos é que funcionou uma lei dizer que é cultural e nós temos que interferir. Então, Anderson, assim, primeiro, eu só quis trazer essa preleção para ti para mostrar um pouquinho, assim, de como é pertinente e inovador você falar sobre o tema, pensarmos sobre isso. E a Elivânia Lima, que é assistente social do TJ, ela fez um mestrado, professora Andréa, sobre esse tema, e ela fez uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Paraná, e no tribunal, se eu não me engano, foi no Distrito Federal. E lá no Paraná, eles usam a justiça restaurativa na delegacia de polícia. E ela fez uma crítica, ao sistema. Bem interessante, Anderson. Ele está lá no site da Imeron, ela foi colega minha
dos Direitos Humanos. Ela já publicou, já, professora? Já está lá publicado, professora. Olha aí, Anderson. E ali ela tem dados, entendeu? Assim, ela fez uma Enriquecedor, crítica né? muito enriquecedor, porque o que aconteceu? Nessa massificação da justiça restaurativa, acabavam colocando o homem e a mulher para dialogar, e a discussão assim, qual que é a qualidade Qual a qualidade disso, né? disso? Para que ocorra aquilo que o Anderson está falando. Quem é que está sendo afetado por essa situação? Nós estamos olhando as crianças? Como é que elas estão sendo atendidas? Então, Qual é assim, o amparo psicológico? Qual é o viés que está sendo dado, né? então, assim, por isso que eu acho, assim, muito inovador o que o Anderson está propondo, achei maravilhoso. É muito corajoso, temos que ter homens, sim, falando sobre violência doméstica, sobre como vocês percebem, fazendo a crítica de vocês, sabe? E olhando. É só essas contribuições que depois, se você quiser responder, olhar, fiquem à vontade, tá? Aproveitando a fala da senhora, na verdade, o trabalho ele traz um espaçozinho falando do que a senhora trouxe, só que em relação à sua fala dessa assistência, né, em família, foi porque percebemos lá que muitas mulheres acabavam que discutindo, né, e depois acabava também voltando. E embora às vezes já tivesse chegado ao judiciário, porque já houve uma denúncia pelo vizinho ou por outrem, só que a convivência lá permanecia. Então, diante dessa frente, ele falou, tem que tomar uma atitude. Não pode mais esperar que haja nova agressão. E aí sim, percebia que, igual a senhora trouxe, até onde isso é importante, até onde que essa ideia de tentar fazer com que se tenha uma união, né, pacífica, ou uma um reatar do casamento, ou um reatar da união estável. A visão principal foi que precisa de um acompanhamento. E esse acompanhamento deve prestar uma assistência não só à mulher, mas também à família, aos filhos. E como o Corpo de Bombeiro tinha esses psicólogos, né, para prestar esse apoio, a gente começou a disponibilizar para ir na própria residência militar, para fazer aquele acompanhamento. E aí, a gente foi percebendo que teve um certo efeito, que esse acompanhamento acabava ou evoluindo para melhor, ou até mesmo a dissolução da união. Mas, igual a senhora trouxe, mantendo essa convivência, essa harmonia, não mais a agressividade. Até o ponto de entender, ó, não dá mais. Mas que a gente vive uma vida como amigos. Eu estou satisfeita, professora Andréia, obrigada, Anderson. Obrigada. Professor. Professor Absolom, prazer estar aí participando com o senhor. Fique à vontade para fazer as suas considerações. Ok, prazer. Prazer. Cumprimento a professora Úrsula, a professora Andréia. Dar de antemão os parabéns para o Anderson. Ele trouxe para a gente aqui duas temáticas muito importantes, de grande relevância para o debate acadêmico, né? E que precisa extrapolar os muros da academia e entrar mesmo nos debates jurídicos dentro dos tribunais, das escolas da magistratura. Aproveito para ratificar aqui os apontamentos da professora Úrsula, foi muito pertinente, mostra que realmente a senhora tem o conhecimento da área, e eu acho que o Anderson, eu acho que precisa aí pegar mais informações com a professora Úrsula para dar aquele up no trabalho dele. Assim, a gente verificou, não sei se o trabalho que eu recebi aqui, pelo menos, ele precisa aqui de alguns ajustes de formatação, alguns ajustes metodológicos, né?
que tem praticamente aqui, eu fiz só o tema e o conteúdo, né? E também, pelo que eu depreendi aí da fala da professora Úrsula, eu acho que só precisa dar uma melhorada nessa questão da distribuição, do desenvolvimento mesmo do conteúdo dentro do teu trabalho, voltado precisamente para a questão do teu trabalho, né? O teu questionamento que você pretende responder. Então, ressalto também a coragem de ter buscado esse tema, né? Violência familiar, violência contra a mulher e essa questão da justiça restaurativa, muito bem, né? Eu confesso que eu tenho dificuldade de olhar para a violência psicológica como uma violência leve, né? Assim, é meio complicado você graduar a violência psicológica. Então, assim, a violência psicológica, para mim, ela já começa grave, né? Porque se a gente entender que uma violência psicológica ela tem um grau menor, assim, esperar chegar no grau máximo assim, é esperar o pior. Então, assim, a gente não pode deixar que isso aconteça. Com relação à justiça restaurativa, eu concordo que assim é um método muito bom para trazer melhorias nesse combate, para inibir a violência doméstica, realmente. E, Anderson, te parabenizo pela temática que você trouxe, pela sua exposição. Gostei também da apresentação e da abordagem, só ressaltando essa necessidade de revisar a formatação, a questão metodológica, e aquela revisão de praxe, que é a revisão ortográfica e gramatical também, tá? Entendo que precisa fazer aquela revisão mesmo com a professora Andréa, que é sua orientadora, né? No que eu recebi aqui, estava como orientador o professor Franklin, né? Assim, teve uma mudança no curso do teu trabalho, foi? Na verdade, teve uma mudança já intempestiva, antes de ontem. A orientação eu peguei, professor, gentilmente, como eu conheço o Anderson, há mais ou menos umas 2 semanas, então foi aquela orientação, correria. vamos dizer assim, que vai ser a posteriori, né? Então, por isso que eu já até ressaltei para ele que precisa de alguns ajustes, né? Sim, a gente reconhece essas dificuldades, a gente sabe como que é final de ano, final de semestre, acontece assim aquelas corridas, né? Às vezes para entrega do trabalho. Eu já até conversei aqui com o Anderson. Eu falei para ele, olha, eu vou sentar a caneta depois, fazer as correções. Só para finalizar aqui a minha observação, como indagação ao Anderson. Anderson, você poderia apontar para a gente de forma, uma medida mais específica em termos, dentro dessa linha da justiça restaurativa, em termos de política estatal, que poderia ser implementada ou melhorada, caso já exista, para contribuir com a inibição desses casos de violência, principalmente como a gente observou que durante essa pandemia aí os dados estatísticos e os noticiários, né, mostraram para a gente que teve um recrudescimento. Então, só mesmo fique à vontade para falar se você tiver alguma medida objetiva específica, né, que seja que você entenda como uma medida efetiva para contribuir nesse sentido. Professor, inclusive, a palavra grau leve foi colocada propositalmente, porque muitas pessoas entendem que essa agressividade psicológica não tem uma influência na mulher,
mas não só na mulher, mas como também em todo lar. O filho, né, a filha, trabalho. Então, eu coloquei essa palavra leve justamente para trazer essa sensação de indagação. Será que realmente é leve? Por que as mulheres não procuram socorro antes da agressão física? Porque não se sente prejudicado, então, com as palavras ou com a retaliação masculina? Então, traz aquela sensação que elas não estão sendo ofendidas. E o que me trouxe a sensação ao tema foi que um dia eu estava trabalhando e chegou uma pessoa na sala e ela começou a relatar algumas falas em relação às agressões tidas dentro de casa, as quais elas não teriam coragem de falar para a polícia, digamos assim, para buscar socorro do judiciário. E ela falou, eu não consigo, porque eu estou em casa, meu marido me humilha, me chama de gorda, me chama de feia, e eu não estou conseguindo desenvolver um bom trabalho. Então, ela estava com a moral, a autoestima totalmente baixa, e procurou esse socorro na instituição, para que esse auxílio chegasse até ela. Então, assim, uma das alternativas dentro dessa justiça restaurativa como políticas públicas seriam levar às instituições também uma forma de que as mulheres não só tivessem a polícia como socorro, mas também como o próprio ambiente de trabalho. Um espaço onde elas pudessem chegar para atendimento psicológico e relatar os dizeres que às vezes está sofrendo em casa. Porque vem na cabeça da mulher que se ela procurar o judiciário ou procurar a polícia, o marido dela vai ser preso. Então ela fica com medo de trazer um transtorno para a família, para os filhos e para os familiares. Porque ela se sente na obrigação de arcar com aquela responsabilidade da escolha matrimonial. Então, ela se vê numa união onde ela fala assim, eu escolhi isso para mim, eu tenho que arcar isso para proteger meus filhos. Sendo que se houver uma possibilidade de estender esse recurso também às instituições, talvez nós conseguiríamos chegar nessas violências as quais não são procuradas diretamente no tribunal. Igual, retorno a dizer, geralmente quando se procura o tribunal, é porque houve uma agressão mais grave, como se fosse publicamente falando, né? Como se houve uma agressão em público, alguém chamou a polícia, ou o vizinho, mas aquela que ela sofre dentro de casa, talvez a instituição, as empresas, pudessem também socorrer essas mulheres. Ok. Fora essas ressalvas apontadas aqui pela professora Úrsula, o seu trabalho, a temática é muito pertinente. Sugiro investir nessa temática aí, de repente, num futuro mestrado aí, né? Desenvolver, trabalhar mais esse tema aí, que tem tudo para fazer um bom trabalho, porque, assim, é coragem que você está demonstrando no enfrentamento desse tema aí, porque, como bem apontou a professora Úrsula, assim, é um tema que precisa ter muita sensibilidade ao longo do desenvolvimento, né? Porque nas questões das entrevistas, pesquisas, mas fica a dica. Obrigado. No geral, o trabalho foi muito bem apresentado. Encerro a minha observação por aqui. Obrigada, professor. Pela fala do Anderson, que me chamou a atenção também, como ele nos colocou a situação que o Corpo de Bombeiros está disponibilizando psicólogo para fazer atendimento aos familiares, né, de militares. Eu tive a oportunidade, talvez a professora Úrsula não me conheça, mas já tive a oportunidade de ser assessora jurídica do Exército, né? Então, nesse pouco tempo como militar, o militar ele sofre duas punições. Além da punição criminal, ele sofre a punição dentro do aquartelamento, né? Que é o que a gente fala do pundonor militar. Ele não vai ser penalizado duas vezes
Mas a primeira coisa, quando ele é chamado para uma audiência criminal, chega para o comandante dele, houve violação, houve Maria da Penha. Então, ele sofre essa punição. E isso, com toda certeza, né, vai tanto, além dele ser penalizado, a questão até a perda de cargo, patente, enfim. Então, acho que é um trabalho aí excelente, Anderson. De repente, você trabalhar mais, assessorar, inclusive, aí com projetos, né? Futuros projetos aí na corporação, que isso, com toda certeza, vai ajudar muito. Eu desconheço se outras instituições fazem isso, né? Como o Anderson colocou. Mas eu vou pedir para o Anderson. Anderson, ele sai, né, da sala agora? Eu vou fazer um. Porque senão eu peço Sala para ele sair temática. da sala e eu chamo pelo Zap. Eu faço uma sala temática aqui, rapidinho. Tá. Para a gente fazer as notas. Bem gordinho, bem gordinho, bem gordinho, bem gordinho. Vem? Vem, vem. Olha na chuva, bebê. Anderson. Olha, filho. Tipo, amor. Papai, tem que ter. Papai, não sei.
Voltamos. Voltamos. Anderson? Anderson, é um tema tão bom que, se deixar, nós ficamos aí debatendo entre os doutores. A gente não estava falando mal de você, nós estávamos debatendo o seu tema, hein? Exatamente. Professor, quando se junta. Bom, Anderson, então, gostaria de agradecer você ter me escolhido, né, pelo pouco tempo que tivemos aí como orientação. Já conversei aqui com os professores doutores. Você tem 30 dias, né, para você fechar, né, a versão final, assim como já foi apontada pela professora Úrsula e o professor Absolo, os doutores. Você tem algumas correções que precisam ser feitas, né? Obviamente, a versão final é aquela que vai ser depositada, então ela tem que estar com todos os critérios, normas da BNT, correção gramatical. A professora Úrsula me deu algumas sugestões para a gente reformular no tocante à tua problemática, né, que foi uma das perguntas, inclusive, da banca. Então, a gente tem que deixar essa problemática bem evidenciada no seu trabalho e os objetivos gerais específicos. E aí, depois, durante essa semana, a gente vai fazer a nossa orientação, né? E aí eu vou passar para vocês aquilo que foi colocado como obrigatoriedade para o teu trabalho. No mais, Anderson Serrati Maciel, você está aprovado, parabéns, com a obtenção do grau de especialista pela Emeron, média final 8. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado, então. Eu quero agradecer, Anderson, assim, primeiro por ter sido aluno da escola e toda a tua dedicação durante todo o curso, sempre me emocionou muito a tua dedicação, a possibilidade da tua atuação nas aulas, a busca por estar sempre presente, pela temática, pela coragem de trabalhar nessa temática, pela visão institucional que você trouxe, eu não sabia, muito bacana. Quero agradecer mesmo por estar aqui na tua banca e feliz pela tua aprovação e desejando, assim, que você siga adiante em seus propósitos, na sua missão. Muito obrigada. Ok, saiu, né? Não, tá ouvindo, aí. Anderson? Tá aí. Tá ouvindo. Congelou, mas voltou. Acho que caiu, né? Eu não escutei a professora falar, mas agradeço. Cortou aqui. Anderson, parabéns. Colocando a minha observação aí no apontamento que a professora Úrsula colocou da sua dedicação, por você ser um militar. Isso até me tocou, porque eu fui militar também durante 7 anos, e assim, não é fácil estudar, alinhar os estudos com a caserna, porque assim, a missão é árdua lá, e assim, eu praticamente só voltei mesmo firme para os estudos depois que eu saí. Então, assim, porque era difícil conciliar. Então, assim, parabéns pela sua dedicação e coragem e persistência. Boa sorte, assim, nos teus projetos futuros, tá bom? Obrigado, doutor. Obrigada. Obrigado, doutora André, também. Muito obrigada. Por aceitar Ela vai mandar a ata, né? Vai mandar por mensagem para a gente assinar. Tá bom, então. Tá ok. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Ela está disponibilizada no bloco de assinatura. Provavelmente, como a senhora é externa, o Rodolfo vai entrar em contato para passar como é que vai ser essa assinatura. Aí, antes de assinar, tem que colocar a nota, aí tem o local de colocar o prazo para entrega, como ele vai ter alterações lá, aí marcar que foi aprovado com tal nota, com sugestão de alteração no projeto. Ana Paula, ajuda se eu fizer isso e eu absolvo assinar e depois encaminhar para a professora Andréia? Fica mais fácil ou não? Doutora, tem que ver com o Rodolfo, porque ele que está nessa parte das atas mesmo. Tá bom, aí então. tem como eu falar alguma coisa e ser um dia diferente lá com ele. Tá, vê direitinho com ele, porque daí, se for o caso, os professores assinam, depois eu assino, que eu tenho token aqui também. Tá ok, eu vou passar para ele essa situação. Ok. Tchau, gente. Tchau, obrigado a todos. Tchau. Tchau. Boa sorte, Anderson.